A paz do Senhor, meus amados irmãos. Estamos na aula de Panorama Bíblico, curso de Panorama Bíblico, e hoje a aula de número 14. Eu sou o pastor Christopher Lopes e eu peço que você me acompanhe neste curso. Hoje vamos iniciar uma série de estudos dentro deste curso de Panorama, falando especificamente sobre a queda do homem e as consequências desta queda. Para isso nós precisamos nos lembrar que Deus ele criou a terra, criou o homem, e a ideia central de Deus ao criar o homem é que esse homem fosse dominado completamente pelo Espírito, e a cadeia de comando então seria Espírito, alma e corpo. E a partir disso Deus cria a terra e entrega ao homem. Em Gênesis 1:26, Deus dá ordem ao homem para que esse homem domine sobre a terra, para que ele domine sobre os animais, para que ele domine sobre tudo que se move. Deus diz isso ao homem, ele dá essa ordem e este poder: domine sobre ele, sobre os peixes do mar, as aves do céu, os grandes animais da terra e todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esta foi a ordenança. Em Salmo 115, o verso 16, a Bíblia também vai dizer que os céus, eles são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A partir daí então o homem ele tem a liberdade, a ordem direta de Deus para se manifestar na terra, para poder agir na terra através do corpo que lhe foi dado. Deus já não estaria mais intervindo, apenas assistindo a liberdade que o homem teria de continuar a exercer a sua função. A partir daí Deus coloca o homem no centro do jardim para que ele pudesse guardar, para que ele pudesse lavrar a terra. E aqui esta ideia real de guardar a terra era realmente um trabalho, um certo trabalho que o homem tinha. E a partir desse trabalho nós vemos que ele tem uma certa liberdade, porém uma dependência divina para exercer essa função. A teoria chamada teoria da evolução, aqui ela começa a se distanciar da verdade bíblica, porque o que nós percebemos não é uma evolução, mas é uma involução a partir da corrupção do homem, porque este homem criado era um homem muito sábio, muito inteligente, de maneira que quando Deus lhe traz os animais, observando como ele chamaria esses animais, nós percebemos uma inteligência muito grandiosa em Adão. Ele coloca o nome em todos os animais, classificações e tudo. Então era um homem que tinha uma capacidade superior, uma capacidade mental muito superior à do homem que conhecemos hoje. Vamos lembrar que Adão estava no estado de perfeição. Então é justo dizer que Adão possuía 100% da sua capacidade mental. Agora, Deus entregou ao homem a terra, e tudo que Deus dá está dado. Ele não toma. Ele vai cobrar o que você faz com aquilo que Ele lhe deu. Isso está descrito na parábola das minas, na parábola dos talentos. Quando Deus dá um dom, quando Deus dá algo para uma pessoa, Ele não toma de volta. Há muitas pessoas que se equivocam: Deus tirou o meu dom, Deus tirou o meu talento. Não, Deus não tira, querido. Ele vai cobrar o que você fez com o talento e vai cobrar o que você fez com o dom, mas tirar, Ele não vai tirar. Ele vai voltar naquele dia e vai perguntar: o que você fez com o talento que eu te dei? Você granjeou outros talentos ou você enterrou? Então, observe que Ele dá e Ele cobra a responsabilidade acerca do que deu. Romanos 11:29, a Bíblia diz: os dons e a vocação de Deus, elas são irrevogáveis. A partir daí, quando o homem ele dá nome aos animais, percebe-se então que este homem não encontra uma parceira adequada para ele. Então Deus mesmo resolve dizer: olha, não é bom que o homem esteja só. Vamos lhe fazer uma adjutora, uma ajudadora idônea que esteja do seu lado. O papel da mulher é de ajudadora e idoneidade do lado do homem. Depois que Adão dá nome aos animais e percebe que não há esta ajudadora, nem Deus, nenhum animal e nem toda a natureza poderiam suprir a necessidade do homem ter uma companheira, então o próprio Deus testemunha, dá essa palavra e começa a criar a mulher. E nesse mesmo dia Deus cria a mulher. A mulher ela foi tirada literalmente da costela de Adão, do hebraico tselá.
Em certo sentido, Adão foi dividido ao meio. Por isso, essa união física é a reintegração da humanidade. Poeticamente, o Adão descobre a sua verdadeira identidade como homem, do hebraico ish, ao perceber a mulher, do hebraico ishá. A identidade do ser humano se estende de forma completa através do relacionamento do homem e da mulher. E é até por isso que o narrador faz uma pequena interrupção, explicando o casamento em termos de um único ser. Ouça o que ele diz: o homem então deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão uma só carne. Ou seja, voltarão a ser como no princípio, uma só carne. Há algumas pessoas que levantam algumas teorias, que são teorias, lendas, folclores, dizendo que a criação do primeiro capítulo, quando há a criação do casal, quando lá no capítulo 1, Deus faz o homem, e no verso 27 diz: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Não seria o mesmo casal do capítulo 2. E com isso afirmam que existia uma raça pré-adâmica. Há outros ainda que afirmam que Adão é o mesmo, mas a mulher seria outra, defendendo que o Adão do capítulo 1 ele teve uma primeira mulher, e esta primeira mulher não era uma ajudadora e não tinha idoneidade. E assim, a partir de Eva, quando ele diz a expressão esta é agora, alguns comentaristas vão dizer que ele dizia agora sim, esta sim é carne da minha carne, Então veja, nessa lenda, a primeira mulher teria sido criada do pó juntamente com Adão. Adão foi criado do pó e a mulher também do pó. Então os dois cresceram com a mesma ato de criação, e essa mulher não lhe era ajudadora, não lhe era idônea e muito menos estava ali para servir. Esta mulher teria recebido o nome de Lilith nas antigas lendas judaicas e se tornado um demônio noturno. Então nenhuma dessas teorias ela tem fundamento bíblico, Na verdade, elas até vão contradizer a Bíblia Sagrada, porque nunca existiu uma raça pré-adâmica, nem mesmo uma mulher antes de Eva. O capítulo 2 de Gênesis é apenas um relato detalhado da criação do homem do sexto dia, enquanto no capítulo 1 ele é descrito de uma maneira geral. Isso ocorre muito na Bíblia, ocorre muito a descrição geral e depois a descrição detalhada. Percebemos a partir do capítulo 3 então o relato da queda do homem. A partir daqui nós vamos começar a perceber como isso trouxe consequências terríveis para a humanidade. Chamamos de queda o fato do pecado ter entrado na experiência do homem mediante a desobediência de Adão a Deus, e este ter se destituído do estado de inocência que se encontrava. Através dessa desobediência o homem peca, e este pecado chamado de pecado original, ou seja, o primeiro pecado que deu origem a todos os outros. Deus faz o homem reto, santo, justo e perfeito. Mas tudo muda quando Adão e Eva comem do fruto e escolheram desobedecer a Deus. Eles podiam obedecer a Deus, mas escolheram obedecer a Satanás, às suas próprias ordens, optando pelo pior. A tentação, ela tem pelo menos 3 elementos que envolvem. Primeiro, o desejo da carne, quando Eva, ela olha e a árvore parece agradável ao paladar. Segundo, o desejo dos olhos, que é quando ela observa que era atraente aos olhos. E terceiro lugar, soberba da vida, quando ela tem um desejo para obter discernimento através desse fruto. A consequência disso, queridos, foi a cobiça, foi excitada e com ela o pecado consumado. É evidente que havia um adversário nas entrelinhas que se aproveitou deste fato. E como isso ocorre? Nós sabemos que quando Deus
criou a terra, havia um ser que já estava lá, chamado de querubim da guarda ungido, mas quando se rebela e cai, ele vai se tornar Satanás, e a palavra Satanás quer dizer exatamente adversário. Deus então cria o homem à sua imagem, à sua semelhança, e coloca no meio da terra. O homem que é destinado a governar com Deus, sentar-se no trono, como nós lemos no Salmo 8, onde diz que de honra e glória o coroaste. Agora no capítulo 3, nós observamos como este homem, ele vai deixar-se seduzir, né? Não havia um outro hospedeiro para que Satanás pudesse usar, porque havia uma determinação, somente o homem pode agir nessa terra. Satanás, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de um corpo, né? Ele precisa de alguém para ele poder agir. Por isso que ele não vem direto. Então ele vai usar o quê? Uma serpente. Ao usar uma serpente, ele se torna um canal e toma este animal, a serpente. É por isso que em Apocalipse 12, verso 9, ele é descrito como uma antiga serpente. Vejam só que ironia, porque Deus tinha dado uma ordem ao homem para que ele dominasse sobre os animais. E é tremendo, porque ele diz para dominar sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão, sobre os animais que estão na terra. Mas quando o homem dá ouvidos, quando Eva e Adão, eles dão ouvidos a esta serpente, eles estão invertendo a ordem que Deus havia dado. Ao invés de dominar, foram dominados. Veja, a mulher, ela olha para a árvore, vendo que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela comete os 3 estágios da tentação. Desejo da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Ela alimenta a sua alma, o seu ego, e então nada para que ela execute o pecado. Toma do fruto e come, e dá ao seu marido e ele também come. A mulher tinha 2 palavras diante dela, a de Deus e a de Satanás, e ela vai seguir a de Satanás. E por que ela faz isso? Porque ela não tem um conhecimento da palavra de Deus, ela não tem essa comunicação com Deus, ela não tem este relacionamento de intimidade e confiança com Deus. Observe que quando Eva começa a dar ouvidos à serpente, Satanás percebe que ela vai vacilar, porque ela muda a lei de Deus, ela muda a palavra, ela muda a ordenança. Ela diz assim que no verso 2, capítulo 3, respondeu a mulher: podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Observe que existem muitas pessoas que, por não conhecerem a palavra de Deus, eles alteram o significado, eles alteram o entendimento. Há uma forçação de barra, um acréscimo ou uma extração daquilo que a Bíblia realmente diz nos dias em que vivemos. Então existem pessoas que elas manipulam o entendimento da palavra para poder satisfazer as suas próprias vontades, os seus deleites. Por exemplo, um texto comum que diz que buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O texto não diz todas as demais coisas, o texto diz: e todas estas, pronome demonstrativo, todas destas coisas serão acrescentadas. Então, se você for ler o contexto, for ver os textos anteriores, Jesus está falando da preocupação entre o comer, o beber, o vestir, sobre providência básica, sobre a providência da alimentação, sobre a providência, o cuidado de Deus. Então ele está dizendo: se você buscar a Deus, esse cuidado vai chegar naturalmente a você. Mas alguns pervertem o entendimento e dizem: não, se você buscar a Deus, então tudo o que você quiser vai chegar. Não funciona bem assim. Deus, ele assiste às necessidades e não aos desejos. Ao desejo, para você alcançar um desejo da parte de Deus, você precisa agradá-lo muito. É por isso que o salmista diz: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, porque se você fizer isso, aí sim Ele concederá o desejo do teu coração. Então essa falta de entendimento na palavra é o caso de tantas heresias, de tantos desvios doutrinários.
né, de tantos desvios na palavra de Deus. Eva é um princípio disso. Ela aumenta, ela acrescenta. Não havia ordem para tocar. Deus nunca disse não toque senão você morre. Não tinha esta lei, mas ela acrescentou. E por que isso é tão importante, meus amados? Porque quando Eva, ela começa a ouvir a serpente, que de cara começa a dizer que Deus mentiu, porque Satanás, ele é ousado mesmo. Ele chegou em Cristo lá no deserto e disse: mas você não é o Filho de Deus? Jesus tinha acabado de ouvir no seu batismo uma voz vinda do céu: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Aí lá no deserto, no meio da prova, no meio da fome, no meio da seca, no meio do castigo, no meio do sacrifício, aparece o tentador e diz: mas você não é o Filho de Deus? É isso que ele quer, ele joga dúvidas. E ao jogar dúvidas, vai depender muito de quem recebe, se vai receber essa dúvida ou se vai repreender essa dúvida. Eva recebe. Ela começa a tentar se defender, mas não tem conhecimento. E por que isso é importante? Porque a partir do momento que ela toca no fruto e ela percebe que não morre, ela começa a dar ouvidos à serpente com mais validade. Ora, é verdade, Deus falou que eu ia morrer e eu não morri. Quando ela tocou na árvore, ou melhor, no fruto, e não morreu, então ela achou que ela poderia ir adiante. O pecado é assim. No início as pessoas não percebem o mal que ele vai causar, e por isso continuam dando passos cada vez mais largos. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. No início não percebemos, mas o pecado é exatamente isso. Ele vai te enredando como uma teia de aranha, aonde não se consegue mais sair dela, enquanto não há o arrependimento e enquanto não há o abandono completo da prática. O homem, ele falha quando ele não aprecia todo aquele mundo que Deus lhe entrega e começa a dar atenção ao que é proibido. O homem tem essa tendência de valorizar mais aquilo que não tem do que aquilo que tem. O filho pródigo, ele, quando retorna para a casa do pai, o filho mais velho está mais preocupado com o que ele não tinha do que o que ele tinha. Ele olha para o pai e fala: pai, olha, eu te sirvo há tantos anos e o senhor nunca me deu uma festa. E o pai responde: mas meu filho, você tem um lugar comigo sempre. Todas as minhas coisas são tuas. Observe que quando você dá valor ao que você não tem, você esquece de valorizar aquilo que você tem. Então, quando Eva, ela toma nas suas mãos o fruto e come, dá ao seu marido e come, então a palavra de Deus se cumpre, porque ela não falha. E aqui um adendo, porque o texto em português que nós lemos, certamente morrerás, no original hebraico ele é escrito morrendo morrerás. Provavelmente os tradutores acharam que era uma redundância e resolveram traduzir certamente morrerás. Porém, o significado correto é: morrendo espiritualmente, morrerás fisicamente. É evidente que Eva não tinha como ter essa noção do que era realmente a morte. Ela só vai perceber isso quando há o primeiro assassinato na terra, efeito das consequências do seu ato. Mas aqui começa a narrativa da queda do homem, da queda da humanidade e as consequências deste ato. Nas próximas aulas nós vamos dar mais detalhes a respeito dos efeitos do pecado e como Deus ele reage para poder resgatar o homem. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações, cursar conosco este curso tão importante que é o curso de Panorama Bíblico. Podem estar entrando em contato conosco por meio do YouTube mesmo, por meio do nosso e-mail, que vou deixar sempre na descrição. As palavras hebraicas que cito aqui, sempre deixarei ali na descrição. Então, siga-nos nas redes sociais, entre em contato conosco para poder adquirir a apostila e assim continuar a fazer o curso conosco. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.